Boa tarde a todos. Estou dando início a mais uma live das nossas segunda-feira. Meu nome é André, sou sócio integrante aqui do grupo CCA Benardon. Vou tratar com vocês da legislação previdenciária, das novidades ocorridas na semana passada. Então, o que nós tivemos de novidade em relação à área previdenciária foi que, através da Lei 14.151, publicada na última quinta-feira, foi determinado que durante o período de emergência da saúde pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial. A empregada afastada ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. E segundo a lei ainda, esse afastamento não poderá trazer nenhum prejuízo à remuneração da trabalhadora. Então, a lei ela não está afastando do trabalho, e sim apenas deliberando pelo afastamento do local de trabalho. Então, a pessoa vai continuar trabalhando, a gestante vai prosseguir trabalhando, só que no seu domicílio, através da modalidade que a empresa achar mais providente, no caso, que possivelmente vai ser através do teletrabalho. Agora, no local de trabalho, segundo essa lei, ela não vai poder permanecer. Quem tem acompanhado as nossas lives deve ter reparado que em todas as últimas semanas temos trazido novidades em relação ao E-Social, especialmente em razão da introdução dessa nova versão simplificada, que é a versão S1.0. Nessa semana não vai ser diferente, tivemos mais novidades publicadas no portal do E-Social, que trouxe novidades através de notas orientativas. A primeira delas foi a número 4, que teve por objetivo apresentar os ajustes realizados na versão S1.0 do Manual de Orientação do E-Social. As alterações introduzidas no MOS, como ele é chamado, Manual de Orientação do E-Social, tratam dos eventos S2220 e S2240, que tiveram excepcionalmente seus prazos de início adiados para 15 de outubro de 2021, para as empresas do Grupo 1. Para quem não recorda, lembramos que os eventos S2220 e S2240 referem-se à área de medicina e segurança ocupacional. Importante destacar que as empresas do Grupo 1 podem enviar os eventos S2220 e S2240 a partir de 8 de junho de 2021, conforme estava previsto, sendo que o prazo de 15 de outubro é o prazo máximo para o envio das informações que ocorrerem no período de 8 de junho, agora de 2021, até 30 de setembro de 2021. A outra nota orientativa foi a de número 5 e também foi publicada no mesmo dia 10 de maio no portal do E-Social. Essa nota orientativa tem por objetivo orientar os contribuintes que desenvolvem atividades rurais, que são os produtores rurais pessoas físicas, produtor rural pessoa jurídica, agroindústria e o segurado especial. Então as orientações são acerca da forma correta de informar os registros de suas informações no E-Social. No caso desses contribuintes, dos produtores rurais, para que as suas contribuições sociais sejam calculadas corretamente pelo E-Social, há necessidade de conjugar as informações prestadas no evento inicial, que é o S1000, informações do empregador, onde tem a classificação tributária, o indicador de opção da forma de tributação. Então, e com essas informações do evento S1020, tabela de lotação tributária, que são os códigos FPAS e o de outras entidades e fundos. Então, o objetivo é conjugar essas informações do evento inicial,
que é o S1000, com os eventos das tabelas, né, do S1020. Portanto, é imprescindível que os contribuintes que atuam na atividade rural acessem o portal do E-Social, baixem essa nota orientativa número 5, pois nela constam detalhadamente as orientações que devem ser observadas para a correta prestação das informações pelos produtores rurais ao ambiente do E-Social. E a última nota orientativa publicada na semana passada no portal do E-Social foi a de número 6, que trouxe orientações sobre a vigência dos itens de tabela do E-Social na transição de versões do layout da versão 2.5 para o layout S1.0, que é a versão simplificada. Entre as alterações promovidas pela nova versão, houve uma revisão das tabelas anexas ao layout com o encerramento de vigência de alguns itens e a criação de alguns novos. Como essas alterações têm sido objeto de dúvidas, foi elaborada então essa nota orientativa número 6, que trouxe esclarecimentos principalmente quanto ao início da vigência de uma natureza de rubrica da tabela 3 do layout do E-Social, o fim da vigência de um motivo da tabela 18, que a tabela 18 traz o motivo de afastamento, ou da tabela 19, motivos de desligamento, a criação de tabelas para o código de incidência do imposto de renda retido na fonte, a prorrogação da data fim de vigência de alguns itens de tabela para facilitar a transição entre a versão 2.5 do layout atual para a versão simplificada 1.0 e, por fim, a nota orientativa 6 também trouxe informações importantes sobre as diversas modificações realizadas nas tabelas 3, 18 e 19 do E-Social. Portanto, recomendo a todos que atuem na área de departamento pessoal que acessem o portal do E-Social, baixem a íntegra dessa nota orientativa 6, da mesma forma que eu aconselhei aos produtores rurais, para quem atua com produtores rurais, baixar a nota orientativa 5, né? Leiam essas notas orientativas e verifiquem quais pontos que afetam a parametrização da folha de salário de vocês. Tá? Então, isso é muito importante, porque são muitos detalhamentos e objetivamente, quem atua nessa área e tem esse tipo de afetação, precisa ler essas notas orientativas. Encerrando o tema social, gostaria de informar que já se encontra disponível no portal a versão consolidada do MOS, que é a versão do Manual de Orientação do E-Social, essa versão S1.0, que foi consolidada já e já consta no portal, então está acessível a todos. Isso significa que em breve, né, como ela estava atualizada até a nota orientativa 4, possivelmente em breve nós teremos a publicação de uma nova versão do manual, porque depois da 4 nós tivemos a 5 e a 6. Então, possivelmente, logo teremos a publicação de uma nova versão consolidada, mas é importante que vocês já baixem e se atualizem com base na versão essa que está em vigor hoje. E finalizando as novidades na área previdenciária, informa que foi publicado no portal SPED um comunicado sobre a disponibilidade da FD-REINF para o Grupo 3. Segundo a nota, em decorrência da atualização dos sistemas da FD-REINF para a versão 1.5.1 dos layouts da FD-REINF, o envio dos eventos pelos contribuintes do Grupo 3 estará disponível somente a partir das 9 horas do dia 21 de maio de 2021. Fiquem agora com o colega Reginaldo, que vai tratar das demais alterações no âmbito da legislação federal. Desejo a todos uma ótima semana e uma boa tarde a todos.
Pois bem, boa tarde a todos. Vamos dando sequência na live de hoje, vamos tratar de outros assuntos na área federal. O primeiro deles, que a gente traz aqui como destaque, é o comunicado que tem aí no mercado, que a Receita Federal está fazendo uma varredura em todos os processamentos de ECF, né, 2016, 17 para cá. E a Receita já constatou, já no primeiro bloco, uma série de empresas que apresentaram ECF sem receita, sem nenhuma receita, mas que a Receita, com o cruzamento dentro do SPED, comprova que essas empresas tiveram algum tipo de receita. Então a Receita já notificou, já no primeiro bloco, cerca de 58 mil empresas nessa situação, onde a ECF apresenta receita em branco, mas a Receita Federal, com o cruzamento de dados, comprova que elas tiveram receita. Além disso, a Receita Federal já destacou que então ela está dando um prazo aí para as empresas até 12 de julho de 2021 para corrigirem essas inconsistências, né? Porque essas empresas, muitas delas, certamente vão ter que retificar a ECF para corrigir as informações de receita zero. Caso contrário, vão ser notificadas pela Receita Federal, vai ser aberto procedimentos de fiscalização, onde as empresas serão autuadas, se for o caso. Além disso, a Receita Federal também ela concede um prazo aí, até 12 de julho, para que as demais empresas revisem os seus processamentos de ECF, principalmente no que diz respeito às informações nos preenchimentos da ECF, de toda a parte das fichas da ECF, né? Aquelas empresas que deixaram, mesmo apurando impostos e receitas, deixaram algumas fichas da ECF em branco, fichas essas que deveriam ser preenchidas. Como, por exemplo, tem na ECF fichas de desdobramentos da receita por atividade e outras fichas, empresas que têm preço de transferências e que não preencheram. Então a Receita Federal está comunicando que ela, através do seu sistema de cruzamentos de dados, ela tem como constatar uma série de falhas nas ECF e que implicariam em multas, né? Aquelas multas de 3,5%, outras em cima do não preenchimentos de dados ou a falta de informações. Então a Receita Federal ela destaca que os contribuintes têm de forma espontânea, podem retificar a sua ECF de forma espontânea, de forma que não sofrerão a multa. Destacando que esse procedimento da Receita começa agora a intensificar a qualidade dos dados que foram prestados nas ECF. Então, o que fica de recado? Se alguma empresa fez algum preenchimento de uma ECF de uma forma precária aí no passado, ou até mesmo que muitas vezes de forma por descuido ou sem querer, seria bom dar uma repassada nas ECF e ver se não tem nenhuma inconsistência que possa vir a ser constatada pela Receita Federal e ensejar em multas aí, muitas vezes multas até por aspectos formais. Então a revisão da ECF seria bom ser feita em termos de preenchimento de fichas que deveriam ser preenchidas e não foram. Ou outras informações que obrigatoriamente teriam que ser prestadas e também não foram. Esse é o destaque, então, com relação a esse procedimento da Receita em cima de fiscalização agora, em cima das ECFs. É uma fiscalização toda ela via de cruzamento de dados e cada contribuinte deve, então, dar uma revisada ou verificar se realmente não ficou nada em aberto. Tá ok? O outro ponto que a gente traz aqui para destaque diz respeito ao imposto de renda pessoa física, as declarações de ajuste anual, que por enquanto o prazo para entrega continua 31 de maio, o último dia útil de maio. Até o momento não houve nenhuma prorrogação como estava previsto aí para julho, não houve. E então nesse momento o prazo final de entrega da declaração de imposto de renda pessoa física é 31 de maio. O que nós temos assim, que a gente traz de destaque, em função das consultas aí que recebemos, é sobre as doações, as destinações de doações
através da entrega de declaração de ajuste anual. Via de regra, as doações para serem dedutíveis, elas têm que ser feitas dentro do exercício, então no período de janeiro a dezembro, exceto para as doações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso. Essas duas doações, o contribuinte tem ainda a oportunidade de, no momento da entrega da declaração, de fazer destinações para esses dois fundos, do Estatuto da Criança e do Idoso. Só que nesse caso, a doação ela fica limitada, para ser dedutível, ela fica limitada até 3% do imposto devido. Se a doação for feita dentro do ano normal, de janeiro a dezembro, o limite é até 6%. Agora, quando essa doação é feita diretamente na declaração de ajuste, então ela fica reduzida em 50%. E como é que o contribuinte pode fazer essa destinação de parte do seu imposto devido? Em primeiro lugar, para o contribuinte fazer essa destinação de parte do imposto devido para um desses fundos ou para os dois, ele tem que apresentar a declaração no modelo completo. Então, o contribuinte que opta pelo modelo simplificado, ele não pode fazer nenhum aproveitamento de doações, dedução por doações. Então, se ele fez durante o ano calendário 2020 alguma doação para qualquer dessas entidades que são dedutíveis, e se ele optar pela simplificada, aquela doação ele não vai abater do imposto devido. Então, para abater as doações do imposto devido, é só no modelo completo. E, como eu disse, agora, para quem está entregando a sua declaração no mês de maio, já está elaborando, se tiver imposto de renda a pagar e estiver na declaração no modelo completo, o contribuinte pode destinar parte do imposto que ele tem a pagar agora, no último dia de maio, ele pode destinar até 3% do imposto devido para o Estatuto da Criança e Adolescente ou do Idoso, ou para os dois, dividindo, no caso, os 3%. Essa destinação ela é feita diretamente na declaração. Então, lá na declaração tem um campo próprio que é para destinação do imposto aos fundos da criança, Estatuto da Criança e do Idoso. E ali o contribuinte pode escolher qual é o fundo que ele quer destinar, se é um fundo federal, estadual ou municipal, inclusive até para a sua região, para a sua cidade ou região, se ele na sua cidade não tiver um fundo do Estatuto da Criança e Adolescente ou do Idoso. Então essa destinação é feita direto agora, ao preencher a declaração, antes de fazer a divisão do saldo do imposto a pagar em número de cotas ou em cota única, o contribuinte tem lá na ficha, na declaração de imposto de renda, um campo próprio onde ele faz a destinação. E aí, nesse caso, o valor dessa destinação do imposto de renda devido, limitado a 3%, ele vai ser gerado um DARF. Dentro da própria declaração, do próprio sistema de declaração, ele gera um DARF destinado ao fundo que foi escolhido, e esse DARF, o vencimento dele é no último dia útil do prazo de entrega da declaração, no caso, 31 de maio por enquanto. Sendo feita a opção pela destinação de parte dos 3% do imposto de renda para fins de um dos fundos, dos dois fundos, não há parcelamento dessa cota que é destinada. Então, esses 3% tem que ser pago num DARF único, e o que o contribuinte pode parcelar é o saldo do imposto de renda a pagar. Esse ele pode parcelar em até 8 vezes. Então, fica aqui essa dica. Quem tem imposto de renda a pagar e que queira destinar parte desse imposto ao fundo da criança, adolescente ou do idoso ou dos dois, tem a oportunidade de fazê-lo agora, antes da entrega da declaração de imposto de renda, fazendo a destinação direta, inclusive com a escolha até de um fundo do seu município, da sua região, que ele entender que vai ter maior proveito e que está próximo. Em termos de matéria federal, que a gente teria para esta live de hoje seria esta. Deixamos em aberto consultas e desejamos desejar uma ótima semana para todos. Um abraço e até a próxima live.
Boa tarde a todos. Dando continuidade então ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora da legislação estadual do Rio Grande do Sul. Normalmente eu não menciono Rio Grande do Sul, mas é importante para todos porque esta live realmente alcança muitos outros estados do Brasil. Então, a legislação estadual que estamos tratando hoje é realmente do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós tivemos, então, uma publicação de uma notícia no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 10 de maio, comunicando que teve início a autorregularização do ICMS quanto a créditos indevidos realizados pelos contribuintes no período de 1º de maio de 2016 a 31 de março de 2021, considerando as informações que constam na nota fiscal eletrônica, na GIA e também na escrituração fiscal digital, oriundas de 3 tipos de indícios, basicamente. Primeiro, créditos próprios cuja chave informada na nota fiscal eletrônica é inválida ou não identificada. Segundo, créditos próprios de notas fiscais eletrônicas de entrada emitidas por terceiros, ou seja, emitidas por estabelecimentos diferentes do informado na escrituração fiscal digital. Então, na nota fiscal eletrônica consta no caso, emitente por terceiros, né? E lá na escrituração fiscal digital respectiva tem um diferente. Então, o que motiva a glosa do crédito. E terceiro, créditos próprios de nota fiscal eletrônica de saída com destinatário diverso do informado na escrituração fiscal digital. Então, o importante é que a escrituração fiscal digital tenha uma revisão adequada para que não ocorra esse tipo de irregularidade, né? Porque o fisco está cruzando as informações constantes nas notas fiscais eletrônicas com aquilo que foi escriturado na escrituração fiscal digital. A comunicação, então, para autorregularização está disponível, então, nas caixas postais eletrônicas dos contribuintes envolvidos, né? Já desde o dia 10 de maio de 2021. Próximo assunto é relativo à isenção do ICMS na importação e também nas saídas de testes de Covid-19, né? E também de aparelhos de respiratórios, né? Relativo a esta pandemia, né? Então, foi publicado o decreto 55.873, agora no dia 12 de maio, concedendo isenção, então, nas saídas internas, nos recebimentos também decorrentes de importação e também nas correspondentes prestações de serviço de transporte de aparelhos respiratórios e de kits de teste para Covid-19. Então, é importante que aqueles que comercializam esses produtos tenham conhecimento, né, desta isenção que foi concedida através deste decreto que altera o regulamento ICMS, né, quanto ao livro 1, artigo 9º, inciso 213. Relativamente a este benefício, também foi incluído também o não estorno do crédito, né, relativo às entradas e prestações de serviços para a utilização dessa isenção, e nós temos um artigo específico no regulamento que trata desses não estornos, né, ou seja, a manutenção do crédito do imposto, mesmo tendo havido uma saída com isenção do imposto. Então, há situações em que o Estado pretende incentivar de uma forma completa, não somente a isenção na saída, né, da circulação da mercadoria em si, mas também a própria entrada, mantendo o crédito pela entrada daquela mercadoria. E por último também ainda inclui uma remissão, anistia, enfim, de créditos tributários, né, que eventualmente tenham sido constituídos, né, para estas operações e prestações. Então, tudo de acordo com o convênio 66 de 2020. Então, no ano passado foi publicado esse convênio que dá respaldo para que o Estado conceda esta remissão
ou anistia, né, relativo a créditos tributários decorrentes da entrada destes produtos e sua respectiva comercialização. Depois tivemos mais um decreto, 55874, tá? Também publicado no dia 12 de maio, e esse decreto vem atender uma demanda relativa ao diferimento parcial, porque houve muita preocupação por parte dos contribuintes em relação ao diferimento parcial. Diferimento parcial é aquela situação em que o Estado beneficia, né, com a postergação do pagamento do imposto, ou parte do imposto da operação não é cobrada no momento da saída da mercadoria, porque o recebedor ou adquirente da mercadoria vai tributar integralmente na sua saída. Um diferimento total seria: não há destaque do imposto nesta operação, né? Mas o destinatário, o adquirente, que vai realizar a operação seguinte, não vai receber crédito, obviamente, porque não foi destacado no documento fiscal, e acaba tributando integralmente na sua saída. Obviamente, se não ocorrer nova situação de diferimento. No diferimento parcial, nós temos a mesma situação, porém em parte do imposto, né? A tributação normal aqui no Rio Grande do Sul é de 17,5%, né? E o Estado diz: olha, tu me tributa nessa operação de saída apenas 12%, né? Os outros 5,5% difere para que o teu adquirente pague na saída da sua respectiva operação, né? Então, o que aconteceu? O Estado, ao instituir este benefício, exigiu também que houvesse a comprovação de que a mercadoria entrou no estabelecimento destinatário, para que realmente se conclua, né, a tributação, ou seja, que haja uma segurança, né, por parte para fornecer ao Estado de que aquela mercadoria, ao final, vai ser tributada efetivamente sobre 17,5% e não somente sobre os 12% que saiu do meu estabelecimento aqui, que foi beneficiado com o diferimento parcial. Pois bem, nesse caso, as empresas que têm uma estrutura de informática, que têm uma estrutura adequada para fornecer esse documento fiscal, não têm maiores problemas. Normalmente as empresas da categoria geral, né, aquelas que não estão enquadradas nem no Simples Nacional, MEI, enfim, né? No caso, houve, digamos assim, uma preocupação por parte dos empresários, né? Até mesmo, principalmente, por aqueles da categoria geral que acabariam por assumir a responsabilidade de complementar o imposto dos 5,5%, né? Ou seja, a diferença dos 12%, a alíquota de 12% para 17,5%, estes vendedores, né, que estão agora nesse momento tributando a menor e que no futuro, durante 5 anos, devem comprovar ao fisco que o seu cliente recebeu a mercadoria para que efetivamente tenha a responsabilidade de recolher todo o imposto, acabaram ficando muito preocupados porque não iriam conseguir este documento fiscal das pequenas empresas do Simples Nacional, principalmente, né? Então houve realmente várias reuniões das entidades com a Secretaria da Fazenda, com o subsecretário da Fazenda, Dr. Ricardo Neves, e se acordou então que deveria haver uma flexibilização em relação a estes pequenos, né? E então houve agora então uma dispensa desta contranota e até mesmo do registro de evento, a manifestação do destinatário, que também foi permitida, né? Em substituição à contranota, essa nota fiscal de entrada, né, que comprova a circulação da mercadoria até o estabelecimento destinatário e que, consequentemente, vai ter uma saída posteriormente tributada. Então, houve uma flexibilização no sentido de dispensar esse documento ou esta manifestação, a comprovação, né, da operação através do registro de evento, que ficou permitido, né,
para que o Simples Nacional não precise fazer este procedimento. Cabendo então ao contribuinte que está sendo beneficiado pelo diferimento parcial, né, então manter alguma comprovação, né, do destino da mercadoria dado nesta operação. Então, quando da categoria geral, no caso, eu fico com a obrigação de manter alguma comprovação de que essa mercadoria entrou lá no estabelecimento do destinatário, né? Independentemente da empresa do Simples Nacional ter emitido contranota ou dar o registro, a sua manifestação em relação à operação ou comprovação da operação, né? Então, quando a operação for acobertada pelo diferimento, nas operações de compra e venda promovida por contribuinte da categoria geral, com destino a optante do Simples Nacional. Então, é importante que se mantenha, né, no mínimo uma identificação, uma comprovação de que efetivamente a mercadoria entrou no estabelecimento do destinatário, né? Agora, quando estiver a mercadoria sendo comercializada com uma empresa da categoria geral, aí a comprovação efetivamente é a contranota ou o registro de evento, manifestação do destinatário como comprovação da operação realizada, tá? Então é de suma importância, até mesmo porque tira um grande peso, né, da classe dos contadores, né, que atuam com as empresas do Simples Nacional, que estavam sendo demandadas, né, em relação a esta questão, tá? Bom, ainda nesse decreto, então, contém dispositivos, né, que prevêem digamos assim, a não aplicação do diferimento parcial nas saídas de mercadorias promovidas por contribuintes optantes do Simples Nacional. Obviamente, o Simples Nacional ele não recolhe os 5,5, né, que lhe foi diferido pelo remetente, né, da categoria geral. Ele tem um recolhimento de ICMS juntamente com os demais impostos federais, né, impostos e contribuições, e que ele tem uma simplificação, né, digamos assim, na sua tributação, né? Ele recolhe com um regime diferenciado, né? Simplificado, né? E nesse caso, então, ele recolhe sobre o faturamento dele, né? Com um percentual fixo, né? De acordo com o seu faturamento anual. Então, estas as alterações que nós gostaríamos de trazer para vocês esta tarde. Desde já, desejamos um bom final de tarde a todos e uma ótima semana.